Olá, seguimos com o nosso estudo de escatologia em tempos de esperança e estamos entrando no assunto da vinda do Senhor, mas antes de falar sobre a vinda do Senhor, eu quero falar um pouco a respeito do mundo, sobre o posicionamento do mundo a respeito dos juízos de Deus. Por que isso? Porque uma das características que vão acontecer antes da vinda do Senhor é justamente o aumento da perseguição. Mateus, capítulo 24, verso 9, nos sinais antes do fim, Jesus vai falar sobre isso. Mateus 24, 9, Jesus falará assim: então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, essa manifestação do ódio com relação à igreja, essa manifestação de perseguição, faz parte dos sinais do reino de Deus. Mas como isso acontece? Como nós podemos ver essa reação do mundo com relação aos juízos de Deus? Pois bem, ali nós vamos trabalhar o texto de Apocalipse, 4 textos de Apocalipse que vão nos ajudar a ver como o mundo se relaciona a respeito do juízo de Deus. Eu sei que para alguns Apocalipse vai falar mais para o futuro, mas como eu falei semana passada, é importante olhar também o Apocalipse como um livro presente. Por quê? Porque justamente as reações das pessoas são igualzinhas àquilo que está refletido no livro de Apocalipse. Você quer ver? Vamos para o primeiro texto. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta nesse livro. Livro de Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler nesse capítulo os versos 15 até o verso 17. Apocalipse, capítulo 6, versos 15 ao 17. E ali então a Bíblia fala assim: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? As pessoas, então, neste texto, sentem medo do Senhor, do juízo de Deus quando pune o pecado. Então, eles se escondem nas rochas, nas fendas, se isolam na presença de Deus. Mas não se isolam para se arrepender ou para buscar a Deus, como foi o caso de Elias, quando ele foi até o Sinai, o Monte Horebe, para buscar a presença de Deus na solidão. Neste caso, eles tentam se esconder de Deus. Lembra mais o caráter de Caim, que mata seu irmão e foge da presença de Deus. Eles tentam fazer isso, repetir esse caráter de Caim. O pecado então se torna manifesto, eles não sabem o que fazer, mas o que eles procuram é o quê? É se afastar de Deus, inclusive desejando a morte. Mas não há arrependimento. Há remorso, mas não há arrependimento. Lembra também um pouco a atitude de Faraó. Lembra Faraó no momento das pragas? Então, em Êxodo capítulo 9, verso 27, quando na manifestação das pragas nós vemos Faraó falando com Moisés assim: desta vez pequei contra o Senhor. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor. Basta de trovões e de chuva, de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. Então parece que com a praga dos trovões, da chuva de pedra, do granizo, o faraó ia ia abrir mão do povo de Israel. Mas na verdade o que nós vemos no verso 33, no capítulo 9 de Êxodo, é que Moisés sai da cidade, ora a Deus e os trovões cessam, tudo cessa. Mas o verso 34 fala que quando o faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como os seus subordinados. Essa atitude de Faraó, que perante o juízo de Deus ele se humilha no Senhor, mas depois que cessa, ele volta à sua vida, é mais ou menos o que nós vemos aqui. As pessoas têm temor de Deus, mas ao mesmo tempo não querem buscar o Senhor. Então, como fazer nesse caso? Como nós podemos agir nessa situação? Pois bem, como há temor de Deus em algumas pessoas, nós enfatizamos o arrependimento e a busca do Senhor. Um texto muito conhecido, 2 de Crônicas 7,14, pode nos ajudar nesse sentido, direcionar a pessoa a buscar a Deus nos momentos de angústia e de dor.
É claro que nem todo mundo é assim, mas nós temos ainda pessoas que têm temor de Deus e nos momentos de adversidade, de angústia, de juízo de Deus, elas tentam buscar a Deus, mas tentam buscar a Deus por causa do medo. Não é um arrependimento, na verdade é o medo que leva a pessoa a buscar a Deus e querer se afastar da ira de Deus, que Deus afaste seus juízos sobre eles. Isso não é suficiente. Nós podemos ver até pessoas hoje abertas e receptivas a ouvir o Evangelho, mas eles na verdade não querem se arrepender. Então nós devemos focar nessas pessoas o arrependimento. Não é desejar que Deus detenha os juízos, é buscar a Deus com sinceridade de coração. Mas esse não é o único caso. Este, vamos dizer assim, dos panoramas é o melhor, em teoria. Mas vamos para o segundo caso, Apocalipse capítulo 9. Como que as pessoas reagem, perante o juízo de Deus? Como é a reação deles? Apocalipse 9, nos versos 20 ao 21. Apocalipse 9, 20 e 21 vai falar assim: os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, que nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem de seus frutos. Neste caso, há outra manifestação do juízo de Deus em Apocalipse, mas a reação das pessoas é voltar aos seus deuses, voltar à sua vida, fazer o que eles estavam fazendo do mesmo jeito, aliás, com uma obstinação perante o juízo de Deus. Lembra, neste caso, quando Jesus fala que na vinda do juízo do Filho do Homem, aliás, seria como a época de Noé, ou como a época de Sodoma e Gomorra, que as pessoas estavam tendo uma vida normal, comum. A única pessoa no tempo de Noé que mudou a sua vida foi Noé, junto com ele a sua família, claro. A única pessoa em Sodoma que teve uma mudança de atitude foi o Ló. Então nós vemos que quando o juízo de Deus vem, tem pessoas que querem manter a vida como está, querem manter os seus deuses, os seus ídolos, querem manter a sua vida de pecado. Parece que o juízo de Deus na vida deles lhes endurece ainda mais o coração. Nem sequer querem buscar a Deus. Faraó pelo menos quis buscar a Deus, mas estas pessoas simplesmente rejeitam Deus e preferem manter a sua vida de pecado. Eles não consideram nada disso. Por isso, os acontecimentos para eles podem ser o quê? Produtos da natureza, situações do acaso, mas não há um Deus que julgue o mundo. É comum as pessoas hoje dizerem que Deus é um Deus de amor e não pune o pecado. Isso é uma ideia vana. É uma ideia que não tem princípio bíblico. Por quê? Porque Deus pune sim. A Bíblia fala que a ira de Deus se manifesta sobre todo homem pecador. Então Deus sim, é um Deus irado, mas é claro que é. O pecado cria ira no coração de Deus. Nós não podemos pensar que o amor de Deus diminui sua justiça e santidade. Muito pelo contrário. Os atributos de Deus trabalham em unidade. Eu não posso separar a justiça de Deus do seu amor. Eu não posso separar a santidade de Deus do seu amor. Eu não posso mudar a imutabilidade de Deus por causa da sua onisciência. Todos os atributos se relacionam. Neste caso, estas pessoas que continuam cultuando seus ídolos e imagem, o temor de Deus vai se esvaziando. Também nestes textos do Apocalipse nós vemos como as pessoas vão perdendo o temor de Deus ao longo da vida. Pessoas que poderiam ter temor de Deus no começo, acabam perdendo o temor de Deus e começam então a voltar a seus ídolos e imagens. Pessoas que nunca vão imaginar que Deus pode fazer o que faz, mantêm a sua vida de pecado. O que fazer neste caso? Pois bem, neste caso nós devemos centralizar a suficiência de Cristo e pregar Jesus como o único Salvador. O único Deus verdadeiro, o único Salvador, Jesus. Nós temos que mostrar para as pessoas que certamente a realidade da vida está em Cristo. Nós temos que mostrar a santidade, a justiça de Deus e usar aquele texto de Romanos 1,18 que eu citei anteriormente. E enfatizar o arrependimento. Um texto que eu posso recomendar neste caso é Isaías 55:6, porque nós podemos buscar a Deus enquanto Ele se achar. A pessoa acha que pode fazer as coisas do que querem,
Mas na verdade não é assim. Há um Deus que julga com justiça e retidão. Então nós temos que tomar sumo cuidado nesse assunto. Também, outro caso que nós temos, Apocalipse capítulo 16. E aqui a coisa vai mais no fundo. Se no primeiro caso a pessoa buscava Deus, mesmo que não procurava o arrependimento, mesmo que não tentasse o arrependimento, mas no segundo caso, essa pessoa rejeita Deus, buscando nos seus ídolos a satisfação da sua alma e vivendo a vida do jeito que ela estava. No Apocalipse 16, nos versos 10 a 11, nós vemos outra reação, onde a pessoa vai mais no fundo no pecado. Apocalipse 16, 10 ao 11 fala assim: O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O nível aqui é maior, não é ignorar. Agora é amaldiçoar Deus, é blasfemar contra Deus, é falar contra Deus, é tornar Deus culpado da situação. Como nós sabemos isso? Porque as pessoas não se arrependem das suas obras. Simplesmente veem a situação e falam, isso é culpa de Deus. E eu vou viver a vida do jeito que está, porque visto que Deus faz o que Ele quer, então eu vou manter a minha vida assim, do jeito que está, manter as minhas más obras, manter a minha vida de pecado, a coisa que ande do jeito que está. Deus, então, para eles, é o autor do mal. E por isso toda a desgraça que acontece é culpa de Deus. Isso é conhecido como a teodiceia. Essa questão de como trabalha Deus no sofrimento, para eles é importante colocar Deus como culpado da situação. É mais ou menos o que Adão fez quando pecou. Quando Deus pergunta para Adão o que fizeste, Adão fala, mulher que me deste. No final, a culpa não era da mulher, a culpa era de Deus que deu a mulher para Adão. E Adão pecou porque Deus tinha colocado para ele, nas palavras de Adão, uma armadilha tendo Eva. Então não foi culpa de Eva para Adão. Para Adão a culpa foi de Deus. Isso é o que acontece muito hoje. As pessoas culpam Deus pela situação, as pessoas zombam de Deus, as pessoas blasfemam sobre o Senhor. Recentemente aqui passou um dos carros de som falando que as pessoas devem buscar a Deus porque Cristo vai voltar. E muitas pessoas zombaram dessa mensagem. Por quê? Porque, basicamente, boa parte das pessoas estão neste nível. Blasfemam contra Deus, amaldiçoam Deus. E não querem saber nada sobre arrependimento e perdão. É o momento mais duro. Mas isso já aconteceu com o povo de Israel. Em Jeremias capítulo 44, o povo de Israel estava já cativo pelos babilônicos e estavam na dúvida se eles iriam para o Egito ou não. Se se manteriam em Jerusalém ou iriam para o Egito. E pedem para Jeremias então buscar a Deus, consultar a Deus. E falaram assim, tudo que o Senhor falar, nós obedeceremos. E Jeremias fala, olha, a mensagem de Deus é que permaneçamos em Jerusalém. Mas olha, vocês fizeram para mim uma armadilha, vocês não vão obedecer. Vocês querem ir para o Egito. E a resposta deles no verso 16 exatamente é essa. Jeremias 44, 16 em diante fala assim, não obedeceremos a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que prometemos, queimaremos incenso à rainha do céu e lhe apresentaremos ofertas derramadas. É isso que nós e nossos pais, nossos reis, nossos chefes fazíamos na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não vimos catástrofe alguma. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe apresentar ofertas derramadas, temos tido falta de tudo e temos sido consumidos pela espada e pela fome. Nós, as mulheres, quando queimávamos incenso à rainha do céu e lhe apresentávamos ofertas derramadas, por acaso lhe fizemos bolos para adorá-la e lhe apresentamos ofertas derramadas sem o consentimento de nossos maridos? O assunto é sério. Culpar a Deus é um assunto sério. E colocar Deus como culpado, como neste caso. Deixaram de cultuar a rainha do céu, de acordo com os judeus, e por causa disso, e por querer buscar a Deus, a desgraça veio. Isso acontece. É muito comum hoje. Quando as pessoas falam que se Deus está fazendo isso, então Ele é culpado.
em que se nós estamos aqui, então ele é culpado da situação. O que fazer nesse caso? Como nós podemos fazer, o que nós podemos fazer nessa situação? Pois bem, nós podemos falar do Deus da misericórdia, falar que a misericórdia de Deus está estendida para todos nós. E justamente o fato de estarmos aqui reunidos, o fato de ainda permanecermos vivos, é justamente um sinal da misericórdia de Deus sobre todo aquele que estiver vivo, porque enquanto estivermos vivos, há uma oportunidade, há uma possibilidade de perdão. E é claro que nós temos que lembrar para as pessoas que Deus não é o autor do mal. Isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus não é tentado pelo mal, não tenta ninguém, e justamente cada um é tentado pela sua própria natureza corrompida. E nós temos que lembrar as pessoas que o juízo de Deus vem, sim, mas vem sobre o pecador, sobre aquele que obstinadamente deseja viver no pecado, sobre aquele que mantém perante a misericórdia de Deus um coração endurecido. O juízo de Deus vem não pelo prazer de Deus em punir, mas por causa da condição do pecador. É claro que Deus, quando cumpre essa justiça, ele cumpre a sua vontade e faz isso porque ele sabe que é necessário fazer. Mas nós temos que lembrar que a responsabilidade é totalmente nossa. Por isso que nós podemos focar a mensagem da cruz. Na cruz nós vemos o pecado sendo castigado. Em Cristo nós vemos justamente Deus levando a nossa culpa, o nosso juízo, o nosso castigo. Por que nós temos que continuar vivendo sobre o juízo de Deus, quando Ele carregou nossos pecados na cruz? Uma mensagem na cruz não é somente uma mensagem de amor, na verdade é uma mensagem de justiça de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Mostremos a cruz de Cristo para as pessoas e certamente eles poderão entender um pouco mais. A última característica que nós vemos aqui, se bem as pessoas no começo poderiam ter um temor de Deus, se bem nós vemos depois que elas largam Deus para cultuar seus ídolos, e se nós vemos que as pessoas então começam a blasfemar contra Deus, o último estágio é justamente a consequência de tudo isso. Apocalipse capítulo 13. Para você ver o que quero dizer. Apocalipse 13. Versos 5 ao 10. Se Deus é o culpado, então nós temos que punir alguém neste mundo, não é? Apocalipse 13, versos 5 ao 10 fala assim: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também lhe foi permitido atacar aos santos e vencê-los, e foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra o adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Se alguém ter ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativério irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. O último estágio é a perseguição contra a igreja, é a opressão contra a igreja. Se Deus é culpado, os representantes de Deus são culpados, logo é a igreja que se chama do povo de Deus, que se chama do corpo de Cristo, da igreja que se chama dos filhos de Deus. Se Deus é culpado, os filhos também. E como nós não podemos lutar contra Deus, porque Deus é um espírito, não se vê, não se toca, não se apalpa, então vamos atacar a igreja. Então isso que está acontecendo hoje. É somente olhar na internet os comentários das pessoas a respeito de Deus, os comentários das pessoas a respeito da igreja, como as pessoas celebram quando uma coisa ruim acontece na igreja. Essa situação de hoje. Jesus falaria justamente que o mundo ia nos odiar. Jesus já nos advertiu sobre isso. Em João capítulo 15, ele vai falar sobre isso. Ele falou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. E todas as pessoas que pensam que estão lutando contra a igreja, na verdade estão lutando contra o Filho de Deus. Mas essa é uma realidade. Não podemos nos estranhar que o mundo hoje tenha uma opinião hostil à igreja, uma reação hostil à igreja. Por quê? Porque a vida da igreja justamente é uma vida de hostilidade com o mundo. Não vivemos em inimizade contra o mundo.
Em 1 de João, capítulo 3, verso 13, o apóstolo João vai falar: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. É uma realidade. Se o mundo não nos odeia, nós somos amigos do mundo. Tiago fala que somos inimigos de Deus. O que fazer nesse caso? Porque para nós isso é novidade. Mas para muitos cristãos ao longo do mundo, isso é o pão de cada dia. O que fazer? Primeira coisa que nós temos que fazer é focar nossa vida no Senhor e não nas opiniões dos homens. Nós não podemos pensar mais naquilo que os homens vão pensar de nós. O mundo é hostil contra a igreja. Essa é a realidade. Fazemos bem se nós enxergarmos isso com propriedade. Apocalipse 13, eu li que está a perseverança e a fé dos santos. No momento da perseguição, perseverar, afirmar a fé é necessário. Em capítulo 14 de João, capítulo 14 de Apocalipse, me desculpa, nós vamos ver também isso, que a perseverança dos santos, no verso 12, fala daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o verso 13 fala, escreve assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem em seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. O Evangelho vai mostrar, o cristianismo, na verdade, no momento de perseguição, ele se fortalece, ele cresce. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos aparecem. No momento da provação, é quando o trigo e o joio se separam. Mas aqui, e a palavra de incentivo neste momento, quando nós estamos vendo sinais de opressão contra a igreja aqui no Brasil, nós devemos focar nossa fé no Senhor e fortalecer nossa vida e, ao mesmo tempo, afirmar a fé dos outros. É o momento de buscar a Deus com sinceridade. O que fazer? Nós devemos, num mundo que vai se degradando, um mundo que do temor de Deus vai se esvaziando e as pessoas ignoram Deus, blasfemam contra Deus e começam a perseguir a igreja. Embora você vai reparar, não, que a perseguição da igreja é o capítulo 13 e o blasfemar é o capítulo 16, mas na verdade uma coisa vai ligada com a outra. Não podemos temer na hora da provação. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, inclusive nessas horas. Temor pode vir, mas afirmar na fé no Senhor é necessária. Opressão, perseguição é constante no mundo. Não devemos pensar que nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos a serem perseguidos. E se as trevas se tornam mais densas, é justamente quando mais se aproxima a alvorada. Enquanto pior se tornar o mundo, melhor para nós como igreja, porque o nosso rei está voltando. Essa é a nossa esperança. E quando nós pensamos nos acontecimentos do tempo do fim, quando nós pensamos que as perseguições aumentam, como dores de mulher de parto, e os sinais vão se acrescentando, é um momento em que nós como igreja devemos alçar-nos, erguer nossas cabeças e aguardar-nos a redenção que está próxima. Firme esse coração no Senhor. Semana que vem eu quero falar justamente sobre os sinais do tempo do fim, das dores. Trabalhar em Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, então vai ser uma série de mensagens sobre os tempos do fim, sobre os sinais, as dores de parto. Mas eu quero orar para que nosso coração seja firmado no Senhor. Eu quero orar para que nossa vida esteja fundamentada em Cristo, para que o temor de Deus seja maior que o nosso temor à rejeição dos outros. Pai, muito obrigado neste momento. Oro para que nosso coração se firme no Senhor e que teu Espírito, Deus, quebrante nossa vida para viver segundo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Bendizemos o teu nome, em Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, tenham um bom tempo e que estejamos firmes no Senhor, constantes, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus te abençoe.